Bom dia, amados, graça e paz seja com cada um de vocês. Estamos aqui para mais uma transmissão do nosso tempo de oração da madrugada. Sejam todos muito bem-vindos. Deus abençoe a cada um de vocês e queremos logo dar início lendo o Salmo número 139. Diz assim a palavra do Senhor: Tu me sondas, tu me conheces, Senhor. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e também quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já me conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás, pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Para onde poderia escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e de que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são como a luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer coisa deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles. Se eu contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasses os ímpios, ó Deus, afastem-se de mim, os assassinos. Porque falam de ti com maldade, em vão se rebelam contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles implacável desprezo. Considero-os inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende, mas guia-me, dirige-me pelo caminho eterno, pelo caminho correto. Amém e amém. Salmo de Davi, nesta manhã, que possamos ter a revelação deste salmo tão precioso, onde nós entendemos como Deus nos fez, como Deus nos criou, como Deus nos amou e como a insondável graça e sabedoria de Deus desde o início da eternidade, onde nós espiritualmente já fomos criados. Amém, amados? Que tremendo as coisas do Senhor para a nossa vida nesta manhã. Aleluia! Ontem nós tivemos um discipulado sobrenatural, extraordinário com o nosso apóstolo. Espero que
aqueles que puderam assistir tenham sido muito edificados. Falamos sobre vários aspectos da marca dos remanescentes. E foi muito, muito bom, muito bem colocado o estudo, as palavras. E assim como nós já tínhamos previamente ensinado a igreja também, foi se confirmando este mesmo ensino, esta mesma direção. Isso é muito importante porque nós podemos ver que quando nós temos uma cobertura, nós temos uma mesma direção. Sabemos de onde estamos vindo, aonde estamos e para onde nós vamos. Isso é muito importante. Amém, queridos? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe cada um nesta manhã gloriosa. E vamos ter o nosso tempo de oração nesse momento e colocando-nos na presença de Deus de uma forma plena, de uma forma total, de rendição a Deus. E que possamos bater a porta dos céus nesta manhã, para que o Senhor possa derramar sobre nós bênção que sobreabunde, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Sim, Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor. Sim, Jesus. A graça eterna do Senhor Jesus, a graça que nos cobre, a graça que nos restaura. Oh, preciosa graça, preciosa graça. Derrama, Senhor Deus, teu Santo Espírito sobre nós. Envolve-nos nesta manhã, Senhor. Oh, aleluia. Comece a falar em novas línguas. Comece a falar em novas línguas ali onde você está. Comece a ser edificado pela presença poderosa do Espírito nesta manhã. Deixe que o Espírito Santo tome você totalmente nesta manhã. Permita-se ser guiado pelo Espírito Santo. Permita ser cheio do Espírito Santo. Senhor, te louvamos, te bendizemos. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Poderosa graça de Cristo. A graça eterna de Jesus que nos venha libertar. Que nos venha a restaurar. Que nos venha para nos despertar do adormecimento espiritual. Oh Deus, bendito o teu nome, Senhor. Adore ao Senhor. Ali onde você está, adore ao Senhor nesta manhã. Aleluia. Bendito. Sim, Senhor. Oh, bendito Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, Deus. Sim, Jesus. Oh, preciosa presença. Preciosa presença. Preciosa presença. Preciosa presença. Sim, Senhor. Bendito Pai Celestial, nós te exaltamos neste dia. Primeiramente queremos te dar graças pela tua salvação. Queremos te dar graças porque tu és um Deus que nos proveu de salvação, que nos proveu de todos os benefícios que precisamos para viver neste mundo. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela redenção que temos em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor Deus, porque sabemos que quando oramos ao Senhor, o Senhor está ouvindo a nossa oração. O Senhor se inclina para ouvir a nossa voz, ouvir a voz da nossa súplica, ouvir a voz do nosso clamor, ouvir a voz da nossa adoração, do nosso louvor, ouvir a voz
das nossas petições. Senhor, somos gratos a Ti, Senhor. Nesta manhã, Senhor Deus, derrama sobre nós o Teu Santo Espírito, derrama o Espírito da sabedoria, o Espírito do entendimento, o Espírito da direção, o Espírito do conforto, Senhor. O Espírito, Senhor Deus, que nos envolve para, Senhor Deus, fazermos as coisas que agradam o Senhor, para que nos portemos de acordo, Senhor Deus, com o preço que foi pago para que sejamos transformados, que nos comportemos, Senhor Deus, dignos de sermos chamados filhos do Senhor, que a nossa vida seja uma carta aberta, seja uma carta de um testemunho vivo da transformação do poder de Deus através da nossa vida. Senhor, nós te exaltamos nesta manhã. Recebe, Senhor Deus, todo o nosso louvor, receba a nossa adoração, Senhor. Pai, nesta manhã, nós declaramos, Senhor, que o Senhor é altíssimo, que o Senhor é temível, que o Senhor é o grande Rei de toda a terra, que o Senhor julga todas as nações, porque o Senhor tem poder, porque o Senhor tem autoridade, o Senhor tem o domínio sobre todas as coisas. Por isso nós oferecemos ao Senhor todo o nosso louvor, cantamos louvores, oferecemos canções ao nosso Rei, cantando louvores, porque o Senhor é Rei de toda a terra, o Senhor é Rei de toda a terra, o Senhor é Rei dos reis, Senhor de senhores, Senhor de senhores, Tu reinas sobre todas as nações. Por isso nós cantamos, por isso nós Te exaltamos, por isso nós declaramos que nós elevamos a Ti a nossa alma, elevamos a Ti a nossa canção, elevamos a Ti o nosso louvor, elevamos a Ti as nossas súplicas, os nossos pedidos, porque nós confiamos em Ti, Senhor. Por isso, Senhor, não nos deixes em momento algum sermos humilhados, nem que os nossos inimigos triunfem contra nós, nenhum dos que esperam em Ti. Eu declaro, Pai, nesta manhã, que nenhum daqueles que esperam em Ti será abandonado, será decepcionado. Senhor Deus, decepcionados sim, ficarão aqueles que sem motivo se levantam contra o ungido do Senhor, contra aqueles que têm um coração rendido a Ti, contra aqueles que dedicam a sua vida, a sua oração ao Senhor. Contra esses, o Senhor se levantará para humilhá-los e para afastá-los do nosso caminho. Mostra-nos, Senhor, neste dia os Teus caminhos. Ensina-nos as veredas da Tua justiça, que possamos andar segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, Senhor. Guia-nos com a Tua verdade. Ensina-nos os desígnios da Tua palavra, os decretos. Imprime-os em nosso espírito, imprime-os em nosso coração, para que sejamos verdadeiras cartas abertas, para que todos aqueles que passam pela nossa vida possam ler a misericórdia do Senhor, possam ler a bondade do Senhor, possam ler o amor de Deus em nosso coração. Por isso, Pai, nesta manhã, rogamos a Ti que o Senhor não se lembre dos nossos pecados, nem das nossas transgressões, nem dos pecados da nossa juventude, mas conforme a Tua misericórdia, lembra-te de cada um de nós, pois Tu és bom, porque a Tua misericórdia dura para sempre. Declaramos que o Senhor é bom, que o Senhor é justo para com aqueles que demonstram esta bondade para com a Tua presença, para aqueles que amam de verdade a Tua presença, que valorizam a Tua presença, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor nos conduz à justiça, que o Senhor nos conduz ao ensino do Seu caminho, porque todos os Teus caminhos são amor e fidelidade para com todos aqueles que cumprem os preceitos da Tua aliança, e que por amor do Teu nome o Senhor perdoa todos os nossos pecados.
O Senhor perdoa todas as nossas transgressões, todas as nossas iniquidades são removidas da nossa frente, dos nossos olhos. Por isso, Senhor Deus, nós oramos pela prosperidade sobre a nossa vida, para que nós e os nossos descendentes herdem a bondade e a misericórdia do Senhor. Confiamos, Pai, confiamos em Ti, assim como o Senhor confia o seu segredo para aqueles que o temem. E também o Senhor nos leva a conhecer os termos da Tua aliança. Por isso, Senhor Deus, declaramos que os nossos olhos sempre estarão voltados para o Senhor, porque só o Senhor tira os nossos pés da armadilha, da trapaça, da traição do inimigo. Por isso, Senhor, nós oramos para que os Teus olhos se voltem para nós e que o Senhor exerça a sua misericórdia, porque muitas vezes somos aflitos, somos, Senhor Deus, confrontados com as circunstâncias desta vida, que nos espreitam, que nos confrontam a nossa fé, a nossa esperança e a nossa confiança no Senhor. Pai, nesta manhã, Senhor, nós declaramos que as angústias do nosso coração cessam em nome do Senhor Jesus. Que as angústias, Senhor Deus, que tem nos causado tristeza, Senhor, se transformam em alegria nesta manhã, se transformam e se multiplicam na força do Senhor em nossa vida, que é a Tua alegria. Pai, que o Senhor possa olhar para cada um de nós, aqueles irmãos que estão passando por um momento de tribulação, por um momento de sofrimento. Senhor, em primeiro lugar, perdoa os seus pecados, e levanta, Senhor Deus, aquele que se encontra aflito, aquele que se encontra, Senhor Deus, em estado, Senhor Deus, de aflição, sejam levantados, sejam edificados, sejam tocados, sejam, Senhor Deus, levantados para seguir a sua jornada até vencer essa etapa do sofrimento, da provação e viver em tempo de descanso na presença do Senhor, viver em tempos onde há o refúgio, amparo, fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia, que possam beber do rio que corre na presença do Senhor, que traz vida, que traz cura, que traz restauração, que cura todas as nossas enfermidades, que cura todas as nossas enfermidades emocionais, que nos restaura, que restaura a nossa alma. Ah, Deus, seja bendito, Senhor, Teu nome, que a integridade e a retidão sejam a nossa proteção, seja o nosso escudo, Senhor, porque a nossa esperança está em Ti. Oh Deus, Tu és o Deus que liberta, Tu és o Deus que restaura, Tu és o Deus que nos faz justiça. Principalmente, o Senhor faz justiça àquele que vive em integridade, Senhor, porque confia em Ti, espera em Ti. Senhor, eu oro nesta manhã por aqueles que estão com processos na justiça dos homens, para que recebam, Senhor Deus, a sentença da justiça de Deus, favorecendo-os nesses casos, Pai, trazendo o favor do Senhor. Inclina, Senhor, a Tua justiça para favorecer o justo nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Sonda-nos, conhece-nos, prova-nos, examina o nosso coração, examina a nossa mente, pois o Teu amor está diante de nós nesta manhã e continuamente temos buscado a Tua presença, temos buscado como igreja do Senhor, temos buscado Teus milagres, temos buscado, Senhor Deus, os sinais que Cristo tem nos prometido. Sim, Pai, buscamos em oração, buscamos em jejum e profetizamos, oramos, ensinamos e pregamos a Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa nos respaldar com todos os sinais, prodígios e maravilhas que a Tua palavra nos outorga, porque somos filhos do Senhor e fomos, Senhor Deus, empoderados para poder realizar estas obras poderosas em Deus.
Abençoa a vida do meu irmão, da minha irmã nesta manhã, Senhor. Aqueles que estão carentes da tua presença, aqueles que estão carentes de um abraço, aqueles que estão carentes de um afeto, nesta manhã, sejam amados, sejam abraçados por teu Santo Espírito, sejam acolhidos pelo teu Santo Espírito, sejam conduzidos a entrar num trilho da tua justiça, de um caminho reto, de um caminho seguro, de um caminho certo, de um caminho que produz a santidade, de um caminho que produz a revelação da tua palavra e do teu querer para a nossa vida. Por isso, Senhor, nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos afaste de pessoas que andam em falsidade, de pessoas que andam em caminhos tortuosos, que decidem fazer da sua vida uma vida libertina, uma vida sem propósito, uma vida sem o alinhamento com Deus. Livra-nos da companhia destas pessoas, porque estas pessoas são usadas pelo inimigo. O inimigo usa carne e sangue, o inimigo usa pessoas para nos desviar dos propósitos de Deus, para soprar em nossos ouvidos palavras de engano, palavras de injustiça, palavras, Senhor, com um sabor amargo do pecado, Senhor. Pai, conduze-nos por um caminho excelente, conduze-nos pelo caminho da tua fidelidade. Senhor, sonda o nosso coração, lavamos as nossas mãos através da inocência diante do teu altar. Por isso nos aproximamos diante do teu altar de graça e de misericórdia, com grande esperança, com grande júbilo, com grande alegria, porque fomos lavados pelo sangue do Cordeiro e por isso nos aproximamos livremente do teu altar de graça, do teu altar de misericórdia, do teu altar onde nós encontramos o oportuno socorro para o dia da nossa angústia. Sim, Pai, abençoa aqueles que estão enfermos nesta manhã, abençoa aqueles que estão adoecidos, aqueles que estão, Senhor Deus, de cama, aqueles que estão no hospital. Pai, em nome do Senhor Jesus, declaramos que a tua graça os alcança, a tua misericórdia os alcança, a cura os alcança nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Oro por aquele que neste dia, exatamente neste momento, está, de certa maneira, em desespero, porque precisa de provisões para poder, Senhor Deus, pagar alguma conta, para pagar algum empreendimento. Pai, nesta manhã, haja um suprimento sobrenatural. Oramos, Pai, para que sejam quebradas todas as conexões do inimigo que militam contra a prosperidade do justo. Nesta hora, usamos a espada do Espírito para cortar esses laços que nos prendem, esses laços que estão retendo as riquezas nas mãos dos teus servos neste dia. Eu oro por aquele que vai abrir, Senhor, seu negócio, por aquele que vai fazer o seu fechamento, que vai fazer a sua venda, que vai fazer a sua compra. Nesta manhã, recebam a sabedoria do Espírito Santo e que haja uma prosperidade sobrenatural, sem igual, para que haja provisão nas suas casas e através da sua provisão possam prover o templo com grande abundância para a honra e glória do nome daquele que vive para todos sempre. Ah, Deus, nós te exaltamos nesta manhã. Oh, coloca os nossos pés no caminho da retidão, Senhor. Pai, para que na Assembleia dos Justos nós possamos exultar, louvar, engrandecer o nome do Senhor Jesus. E que possamos declarar que o Senhor é a nossa luz, que o Senhor é a nossa salvação, que o Senhor é a nossa justiça, que o Senhor é o nosso refúgio.
por isso não teremos medo, por isso o medo que assola este mundo, não seremos acometidos, porque o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é aquele que nos defende, o Senhor é aquele que nos justifica diante dos homens e nos dá sua graça, porque ainda, como diz o salmista, que o exército se acampe contra mim, meu coração não temerá, ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante, porque nós cremos em Deus, o nosso Pai, o nosso protetor, aquele que nos guarda. Por isso, nesta manhã, nós pedimos uma coisa ao Senhor, que possamos, Senhor Deus, valorizar, amar a Tua presença, ter a Tua presença, Senhor Deus, como o ar que respiramos na nossa vida, que nós possamos cultuar, que nós possamos contemplar, Senhor, a bondade da Tua graça, a bondade do Teu amor, a bondade da Tua revelação, Senhor, que possamos valorizar, Senhor Deus, o Teu conforto, que possamos valorizar as palavras sábias, a direção sábia do Espírito Santo em nossa vida, Senhor, para que no dia da adversidade o Senhor nos guarde, o Senhor nos proteja, que tenhamos, Senhor Deus, crédito em nossas orações, para que quando vier o dia da adversidade, estejamos preparados, estejamos prontos para combater, para vencer as nossas provas, para sermos aprovados como obreiro que tem cumprido com a sua missão, que tem cumprido, Senhor Deus, com o seu trabalho, Pai. Oh Deus, para que possamos dizer: triunfamos, vencemos, por causa do sangue do Cordeiro e pelo testemunho que damos, porque a nossa vida deve ser um livro aberto, cheio da Tua graça, cheio do Teu Santo Espírito. Portanto, quando nos apresentamos diante de Ti, cheio do Teu Espírito, a Tua palavra diz: então triunfaremos sobre os nossos inimigos, aqueles que nos cercam. E em Teu tabernáculo, em Teu altar, Senhor, ofereceremos sacrifícios de louvor, sacrifícios de ofertas, sacrifícios de cânticos, sacrifícios de louvores no Teu altar, Senhor. Sacrifícios de rendição, Senhor, total, Senhor. Portanto, Senhor, ouve a nossa voz nesta manhã, quando nós clamamos a Ti, quando nós Te exaltamos, quando nós buscamos o Teu rosto. Como diz o salmista: tem misericórdia, Senhor, de mim e responde-me, Senhor. Responde. Portanto, buscamos a Tua face nesta madrugada, buscamos o Teu rosto nesta manhã, Senhor, em louvor, em adoração, em aclamação, em rendição a Teu nome, Senhor, porque buscamos a Tua presença, a presença que nos consola, a presença que nos redime, a presença que nos fortalece, a presença que nos dá alegria em vez de tristeza, Senhor, a presença que transforma a nossa mente, transforma o nosso coração, transforma a nossa vida, transforma o nosso andar. Por isso, Senhor, nesta manhã, ensina-nos o Teu caminho, Senhor. Conduze-nos por uma vereda segura, por causa, Senhor, das circunstâncias que nos espreitam, das circunstâncias que são utilizadas pelo inimigo para nos oprimir, para nos desviar. Senhor, repreendemos todo espírito de adormecimento espiritual, Senhor. Repreendemos todo espírito que vem contra nós para nos adormecer, para nos, Senhor, tirar toda a sensibilidade que temos para com a Tua presença, Senhor, que temos para com as coisas do reino, que temos para as coisas do serviço, do congregar-nos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Corta, anula, cancela esse espírito da vida dos meus irmãos, da minha própria vida, em nome de Jesus. Fortalece-nos, dá-nos o dom da alegria, o dom do júbilo, o dom, Senhor Deus, do Teu Espírito Santo que repousa sobre nós
e nos dá, Senhor, dons para servir na tua casa. Nos dá, Senhor, a alegria de poder sermos servos do Senhor. Profetizamos, Pai, que este dia é um dia de rompimento dos céus sobre a tua casa espiritual nesta manhã, sobre esta casa de oração, sobre essa casa de adoração, Senhor Deus. Mesmo, Senhor Deus, tendo, Senhor Deus, a adversidade diante de nós, Senhor Deus, nós temos a certeza, uma certeza nós temos, que nós viveremos para ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Veremos o teu livramento, veremos o cumprimento do nosso propósito nesta terra. Por isso, nesta manhã, o Senhor te diz, amado, o Senhor te diz, amada, espere no Senhor, seja forte, seja corajoso, espere no Senhor, porque aquele que há de vir, virá e não tardará, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir toda a sua promessa na sua vida. Pai, nós a ti clamamos nesta manhã, porque declaramos que tu és a nossa rocha, que tu és o nosso baluarte, que em ti nós podemos confiar. Nós oramos agradecidos a ti, quando o Senhor ouve as nossas súplicas, quando clamamos a ti por socorro, quando erguemos as nossas mãos para o lugar santíssimo, o Senhor se revela a nós com grande misericórdia, com grande alegria, com grande paz em nosso espírito. Pai, nós oramos agradecidos a ti, em nome do Senhor Jesus, certos de que o trono da graça foi acionada ao nosso favor por causa do sangue. Como diz, aquilo que nos conduz à vitória é o sangue do Cordeiro e o testemunho que demos são a nossa vitória. Portanto, nesta manhã declaramos, agradecidos a ti, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Aleluia. Que tempo precioso de oração. Queremos extrair um breve pensamento sobre os dons espirituais que fala Romanos capítulo 12. Se você quiser anotar ali, depois você pode ler todo o texto. Nós vamos extrair alguns textos apenas para a nossa devocional nesta manhã e ao mesmo tempo também como um ensino da palavra do Senhor. Nós já falamos dos 9 dons que tinha a igreja de Corinto e de que Deus fala através do apóstolo Paulo, e já temos estudado até aqui muitos aspectos do exercício desses dons. Eu quero ler esse texto bíblico aqui de Romanos, capítulo 12, do 4 ao versículo 8, quando Paulo diz assim para explicar o propósito dos dons para o corpo de Cristo. E diz assim: pois assim como em um corpo humano tem muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função. Ou seja, ele está explicando aqui a aplicação dos dons espirituais, utilizando o corpo humano. Temos muitos membros, diz Paulo, mas nem todos os membros têm uma função. A boca tem uma função, mas ele não tem a função do corpo inteiro. Os ouvidos têm uma outra função, a nossa visão tem outra função, as nossas mãos têm uma função, a mão direita tem uma função, a esquerda tem outra função, e cada um assim se completa. Então ele diz, assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo. Um só corpo em Cristo. E individualmente membros uns dos outros. No corpo humano, somos diferentes membros, mas todos fazem parte de um mesmo corpo. Mas também Paulo diz, todos os membros dependem uns dos outros. E aqui ele fala da unidade dos membros de um corpo.
somos muitos irmãos dentro da igreja, mas fazemos parte de um corpo que se chama Igreja Osana. Todos somos muitos membros, mas precisamos nos unir para o bem da saúde deste corpo. É isso que Paulo está dizendo. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, pois bem, que seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, ministério significa serviço. Se é serviço, seja em prestar o seu serviço, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ao que exorta, que esse dom seja usado, então, para exortar. Exortar aqui não é brigar, não é admoestar, não é disciplinar. Exortar aqui, Paulo está falando que levante, que anime, que traga uma palavra de ânimo àquele que está adormecido, àquele que está enfraquecido, seja levantado, ou seja exortado. É nisso que Paulo está falando. E depois diz, o que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, faça-o com zelo. O que usa de misericórdia, com alegria. Então descreve aqui qualidades dos membros deste corpo, que trabalham tudo para um bem comum. Assim como o nosso corpo, nossos órgãos, o rim, o fígado, o pulmão, órgãos vitais, cada um tem a sua função, mas cada um trabalha para que neste corpo haja vida. Porque quando um deles começa a falhar, por exemplo, quando o rim começa a falhar, as impurezas do nosso corpo começam a ser retidos em nossa circulação. Nossos líquidos do nosso corpo começam a ficar contaminados. Ali, nossos pés começam a inchar, nossas mãos começam a inchar, nós começamos a mudar a nossa cor, ficamos com a cor mais amarelado. Por quê? Porque o corpo está se corrompendo interiormente. Por quê? Porque um dos membros não está cumprindo a sua função. Então, ali começa a entrar a enfermidade, ali começa a entrar a corrupção, ali começa a entrar a deterioração para o bom funcionamento deste corpo. Este corpo começa a ficar adoecido, trazendo para a nossa vida espiritual, também na igreja é assim. Quando o irmão tem uma função específica de servir e não está exercendo o seu ministério como deveria, o corpo de Cristo começa a se enfermar, começa a entrar a fofoca, começa a entrar a murmuração, começa a entrar o orgulho, a soberba, as divisões, e o corpo começa a se adoecer, e o corpo não começa mais a andar, o corpo de Cristo começa a não frutificar mais, a não produzir mais, a não se reproduzir mais. Então, amados, Deus nos deu esta revelação dos dons, para que através do exercício, cada um dentro das suas funções para o qual foi chamado, cada um cumpra o seu ministério. Então, este corpo terá vida, este corpo vai crescer, este corpo vai ter maturidade espiritual, vai fazer obras poderosas em Deus, vamos alcançar muitas almas, vamos alcançar o governo, vamos alcançar o domínio, vamos expandir os nossos territórios e, sobretudo, queridos, vamos estar sendo preparados como remanescentes para a vinda de Cristo Jesus. Sim, a extensão de território faz parte, a prosperidade faz parte, o estar bem faz parte, sim, tudo isso faz parte, mas o mais importante de tudo, o objetivo desta revelação é que sejamos preparados para encher as nossas lâmpadas e para que quando o noivo venha nos buscar, estejamos prontos para ir com ele.
para ir com Ele. Somos a igreja do Senhor Jesus. Somos o corpo de Cristo na terra. E esse corpo tem muitos membros. E como já dissemos, nem todos os membros têm a mesma função. Cada um de nós foi colocado no corpo de Cristo com uma função específica e para cumprirmos esta função, o Espírito Santo nos concede dons segundo a graça de Deus. E não pela nossa habilidade ou pelo nosso esforço, mas é pelo dom do Espírito Santo que Ele dá a cada um como Ele quer. Para que servem esses dons? Esses dons servem para servir. Única e exclusivamente para servir. Para que nós temos um rim? Para servir ao corpo. Para quê? Para expelir as impurezas do nosso corpo. Para que o nosso corpo tenha saúde. Qual é a função do nosso fígado? Filtra. Porque quando este não funciona, queridos, o corpo se deteriora. Para que serve o nosso coração? Para bombar vida. Para bombar vida. Para bombar sangue. Para que serve o nosso pulmão? Para que possamos respirar o ar. E quando um destes órgãos não funciona, causa morte, ou causa uma doença, um sofrimento para aquele corpo. Então, amados, tanto em Romanos, quanto em 1 Coríntios, que fala sobre os dons, e fala sobre o corpo de Cristo, que é a igreja, ele começa falando que primeiro somos corpo de Cristo, e que somos membros uns dos outros, e que cada membro tem uma função. E depois ele fala então dos dons. A vida no corpo de Cristo, queridos, ela está diretamente ligada com a operação dos dons. Eu estou ensinando a você nesta manhã a você começar a ter o discernimento do corpo de Cristo. O discernimento do corpo de Cristo. Ontem o nosso apóstolo falou um pouco a respeito de discernir. É por isso que nós temos em nosso meio muitos fracos, muitos que estão enfermos, muitos que estão adoecidos, porque falta a revelação do desenvolvimento destes dons. Alguma área do nosso corpo não está funcionando bem. Por isso temos pessoas adormecidas, pessoas que não querem se congregar, pessoas que têm preguiça de cultuar a Deus, pessoas que se acomodaram, pessoas que estão para trás já do seu processo, já deveriam estar na frente, já deveriam estar liderando, já deveriam estar ministrando, já deveriam estar desenvolvendo seus dons, mas não chegaram até lá. Por quê? Porque estão dormindo, e estão parados, estão estancados, porque lhes falta esta revelação de discernir o corpo de Cristo, discernir de que somos membros uns dos outros e que eu preciso de você e de que você precisa de mim. Eu preciso do teu dom e você precisa do meu dom, porque quando nós usamos e fazemos este intercâmbio, o corpo se beneficia, o corpo fica saudável. A vida do corpo de Cristo, amados, está diretamente ligada com a operação dos dons. Sem os dons, o corpo não funciona. A edificação do corpo se dá pelo próprio corpo, de acordo com o fluir dos dons. O que traz vida a este corpo é o funcionamento dos dons. Não basta ter o organismo, não basta ter um rim, não basta ter um fígado, não basta ter um pulmão, não basta ter um coração, se estes não funcionam. O que traz a vida a este corpo é o funcionamento desses dons. E funcionando bem para ter saúde.
O Espírito Santo, queridos, ele opera em cada um de nós e nos capacita a cada um de nós para vivermos no corpo de Cristo, para vivermos nesse corpo de forma abençoadora, edificando os que estão à nossa volta, quer seja com profecias, palavras, curas, ensino, exercendo a misericórdia, servindo a Deus, repartindo em tudo para que esse corpo ande, prospere, conquiste, seja prosperado em tudo. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que promove a conexão desses dons para o bom funcionamento do corpo. Ou seja, os dons são as articulações, são aquela que promove a unidade do osso com a carne, com as veias, são as juntas, as ligaduras, todo o sistema nervoso, todos os nervos que se entrelaçam entre o osso e vão dando a estrutura para que este corpo tenha vida, se levante, tenha energia, possa ficar em pé. Porque se fôssemos um corpo somente de osso e pele, esse osso não ficaria em pé, cairia e se juntaria, ficaria como se fosse um monte de ossos e peles. Por isso precisamos das articulações, das juntas e medulas, diz o texto, que se entrelaçam e fazem com que o nosso corpo tenha vida, fique em pé, possa andar, possa pensar, possa tocar, possa alcançar. Se quisermos ser cheios dos dons do Espírito Santo, amados, nós temos que nos envolver com a vida do corpo. Não como alguns, diz o texto, que deixaram o costume de congregar-se. Porque quando nós deixamos de nos congregar, nós estamos abrindo mão deste dom para trazer saúde a este corpo. Se quisermos ser cheios dos dons do Espírito Santo, é necessário, amados, envolver-nos com este corpo. É necessário nos envolver no serviço da igreja para funcionar através dos nossos dons e fazer com que a igreja seja uma igreja viva. Por isso Paulo diz, aquele que ensina, ensine. Aquele que traz profecia, então use a profecia para trazer palavras que possam levantar, que possam trazer direção. Se o dom de curar, então use esse dom de curar e cure as pessoas que estão enfermas dentro do corpo de Cristo. Se o dom de profecia, então levante-se e comece como um atalaia a profetizar a palavra do Senhor, os atos do Senhor sobre a vida da sua igreja. E quando nós temos um dom e nos afastamos, isso se torna uma falta, uma necessidade e o corpo começa a padecer. Temos que nos relacionar uns com os outros. Deus, queridos, não nos vai encher de dons se estivermos isolados. O dom só funciona dentro do corpo. O dom não funciona fora do corpo. É por isso que nós precisamos estar inseridos num corpo, onde nós prestamos o nosso culto a Deus, onde nós nos reportamos, onde nós prestamos conta da nossa vida, onde nós recebemos alimento, recebemos a proteção, recebemos a vida. Amados, este dedinho não pode dizer, eu quero sair deste corpo. Não existe isto, queridos, porque aquele dedinho faz parte daquele corpo. Por isso, é inconcebível quando uma pessoa faz parte da igreja e vive mudando de igreja, vive de galho em galho como se fosse macaco que vai pulando de galho em galho. Queridos, isso não existe.
Isso não é igreja. Igreja é aquele que chega em Cristo, permanece fiel desde o início, meio até o fim da sua vida, serve a Deus nesta casa, neste corpo. Não existe como sair do corpo para servir em outro corpo. Não dá para se enxertar em outro corpo. Deus te colocou para servir neste corpo até a tua morte, até que Ele te chame para a sua glória. E sabe como se chama essas pessoas? Filhos. Filhos da casa, que permanecem debaixo dos seus pais, debaixo da cobertura da sua paternidade até o fim. Que prevalece e que herda os ensinamentos do seu pai e os benefícios que seu pai conquistou. Ele herda. Assim ele se torna pai e também tem filhos. Se torna pai e tem filhos. E assim vai se multiplicando a geração de geração até a vinda do Senhor Jesus. Até a vinda do Senhor Jesus. Nós recebemos os dons para servir, queridos. Para nos relacionarmos. É o Espírito Santo que move em tudo em nós para cumprir todos os objetivos. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 a 11, diz assim, escute, servindo uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. A multiforme graça de Deus são os diferentes âmbitos que Deus cria dentro de nós através da sua graça. Por isso Ele distribui dons a cada um, para que esta multiforme graça de Deus seja sustentada por esses dons. Não sei se me faço explicar. E diz o texto, se alguém fala, fale como entregando os oráculos de Deus. Se alguém ministra, ministre segundo a força que Deus lhe concede. Se alguém ministra, ministre segundo a força que Deus lhe concede. Para que em tudo Deus seja glorificado. Se alguém cura, se alguém traz uma palavra de sabedoria, se alguém produz amor, se alguém produz socorro, se alguém dá hospitalidade, se alguém recebe o outro, queridos, o mérito não é daquele que tem o dom. O mérito é daquele que deu o dom, ou seja, Deus, o nosso Pai. Tudo que nós fizermos, tudo que nós realizarmos, tudo que nós conquistarmos é para a glória de Deus. Não é para a nossa glória, mas é para que Deus em Cristo seja glorificado. Por isso diz Jesus, em tudo que fizeres em meu nome, o Pai será glorificado. Porque a glória pertence a Deus e o domínio para todos sempre. É o próprio texto que está dizendo isso aqui. Então, qual a função do despenseiro? Qual a função do despenseiro? Entregar aquilo que está guardado na despensa. Há uma prateleira cheia de virtudes, cheio de poder, cheio de bênçãos, cheio de curas, cheio de provisões. E o que o despenseiro que tem o dom tem que fazer? Ir lá, pegar do local onde está guardado, da despensa, e pegar, trazer e entregar, não para si, mas para o outro. Isso é exercer o seu dom. Espero que você esteja entendendo. Escreva ali na tua interação do que Deus está falando com você, do que Deus está imprimindo em teu espírito. Talvez estou esclarecendo a dúvida de muitas pessoas que já fizeram parte de igrejas,
já serviram, mas nunca tiveram esta revelação. Que nesta manhã este ensino possa encontrar guarida em teu espírito, em teu coração, e que teu coração possa ter esta revelação e se prontificar para então começar a servir no corpo de Cristo, dentro desta revelação. Então, qual é a função do despenseiro? Entregar aquilo que está guardado na despensa. Então, nós devemos entregar. Entregar aqui, a palavra certa é manifestar, trazer à luz. Então, nós devemos manifestar à igreja aquilo que temos recebido de Deus como bons despenseiros da sua graça, para que todos sejam edificados e Deus seja glorificado. Amém, queridos? Quantos de vocês recebem esta palavra nesta manhã? Recebem este ensino poderoso da parte de Deus para enrobustecer, para nos fortalecer e nos fazer entender o nosso propósito de vida. Muitas vezes falamos tanto de propósito e tal, e as pessoas ficam a vida inteira buscando o seu propósito. Mas está claro na palavra. Você faz parte do corpo. Você encontra o seu dom e através do seu dom você serve dentro do seu propósito. O propósito é no corpo de Cristo. E para que através do corpo de Cristo alcancemos o mundo inteiro. Amém, amados? Se você recebe esta palavra, diga amém, glória a Deus, eu recebo para a minha vida. Quero orar com você para nós finalizarmos este tempo precioso de oração da madrugada desta terça-feira. Pai, declaro nesta manhã a revelação desta palavra no coração, no íntimo, no espírito de cada um dos meus irmãos. Que eles recebam esta impartição como sendo a boca de Deus, ensinando pelo Espírito Santo a posição que cada um de nós ocupamos através dos dons dentro do corpo de Cristo. Que o Senhor nos ajude a ter esta revelação, para que possamos valorizar a nossa igreja, valorizar a nossa casa de oração, valorizar os nossos pastores, valorizar os nossos líderes, valorizar a doutrina, valorizar a visão que eles têm nos dado para esta casa. E para que dentro desta visão desenvolvamos os nossos dons, servindo uns aos outros no amor de Cristo Jesus. E assim o corpo vai crescendo, edificando-se, para que tenhamos solvência de saúde, de economia e de presença de Deus em todas as nossas atividades, sejam elas espirituais ou naturais, ou mesmo até emocionais. Ajuda-nos nesta revelação. Senhor Deus, descontamina nossa mente de toda religiosidade que recebemos a vida inteira e que por isso nos custa entender esta palavra. Mas, Senhor Deus, queremos desprogramar e remover as fortalezas mentais que foram colocadas através da religião, para que nós possamos reprogramar a graça do Teu Santo Espírito, para vivermos uma vida livre, desimpedida, mas dentro dos parâmetros e da orientação que a Tua Palavra nos dá, para sermos vitoriosos, exitosos e cumprirmos o nosso ministério, cumprirmos o nosso propósito, o propósito para o qual o Senhor nos gerou neste lugar e nos fez corpo, chamada Comunidade Osana. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém, amados? Eu libero uma palavra de bênção para você nesta terça-feira, dia de exercer o seu governo, dia de expandir, dia de alcançar a vitória. Desenvolva seus dons, ame seus irmãos, ame a sua igreja, ame seus pastores, ame sua liderança, ame a visão da sua casa espiritual.
porque é ali que Deus te plantou para desenvolver o seu dom, em nome de Jesus. Seja um bom despenseiro da graça que Deus lhe deu. Amém, amados? Eu os abençoo nesse dia, em nome de Jesus. Amém.